Acabamos de assistir A Lenda de Candyman, lançou agora nesse mês, então hoje a gente tá aqui pra comentar o que a gente achou desse filme aqui. E se vocês tiverem algum outro filme para recomendar pra gente trazer aqui pro canal, deixa nos comentários ou lá nas nossas redes sociais. É bom lembrar também que esse vídeo aqui ele vai estar dividido numa parte sem spoilers e depois uma parte com spoilers, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre as conexões desse filme aqui com o original. O filme conta a história de Anthony McCoy, um pintor que faz arte relacionada a racismo. Além dele, a gente acompanha a esposa, que ela foi responsável por deixar ele numa galeria de arte lá pra expor a arte dele, né? Eles acabaram de mudar para um apartamento que se passa em Cabine Grey, ali perto daquela redondeza que se passa o primeiro filme do Candyman. Então, depois de passar por uma fase que ele não conseguia criatividade para fazer nenhuma peça nova, ele descobre sobre o Candyman. E quando ele vai atrás da história e anda pelas redondezas lá de onde passa o primeiro filme, ele começa a ter visões e ele fica obcecado com o Candyman. Esse filme de 2020 ele é conectado com o primeiro, contando a história que acontece com a Ellen, só que eles trazem, tipo, outros pontos de vista, como se ela fosse a grande vilã da história, como se ela fosse uma maluca que matou geral lá. E esse tipo de conexão aconteceu que nem aconteceu no Halloween, em 2018, que foi uma sequência do original. E nesse aqui é praticamente a mesma coisa, então a gente vai vendo um pouco mais sobre a evolução da história do primeiro filme. Por se tratar de um filme do Candyman e ainda ter produção do Jordan Peele, a gente podia esperar que o filme ia lidar muito com racismo, e é óbvio que ele faz isso. Tem alguns personagens que eles literalmente são a cara das pessoas que são racistas. E eu vou falar a verdade, eu não tava com a expectativa tão alta assim. Obviamente eu adoro o Candyman e eu sabia que o Jordan Peele ia conseguir trazer uma coisa legal. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, que foi a primeira mulher negra que estreou um filme número 1 nas listas oficiais. Então isso foi uma coisa que obviamente ia acabar acontecendo nesse filme, porque a maior produção é parte negra, né? Isso é uma coisa muito legal. A gente podia esperar que o filme ia tratar de coisas assim, e ele trata, mas aí que tá um problema que eu fiquei meio chateado, porque o filme meio que perde o roteiro, tem algumas cenas que tratam dessas coisas que parece que fica meio perdido o que eles precisavam falar da mensagem. A peça que o Anthony faz sobre o Candyman chama Say His Name, né? Então é uma óbvia referência ao George Floyd, que obviamente é uma coisa importante de falar, mas parece que ficou um pouquinho forçado. Eu, ao contrário do Luigi, eu tava muito ansioso porque eu assisti o primeiro filme, eu gostei bastante, e o segundo, que muitas pessoas não gostam, eu particularmente gostei bastante. Então eu acho que eu fiquei muito ansioso pra esse filme aqui, ainda mais por conta do Jordan Peele, como o Luigi comentou. E eu acho que trazer essa parte do primeiro filme, mesmo ignorando o segundo, eu acho muito foda, porque a gente já sabe praticamente a história, e ela é contada de forma tão lisa ali, tão, tipo, como se fosse alguma coisa comum que a gente já acostuma e fala, beleza, tamo comprando a história. Mas mesmo com esses pontos que eu falei, eu gostei sim do filme, e ele pode sim estar na pilha dos filmes que foram legais em 2021, que não decepcionaram. E acho que esse filme aqui trouxe muito reconhecimento ao filme original do Candyman. Muitas pessoas não conheciam realmente o primeiro filme e agora começaram a saber um pouco mais, pelo menos, sobre a história dele. A gente até chegou a comentar sobre o primeiro filme, o original, o Mistério de Candyman, lá no nosso podcast, que é o nosso primeiro podcast, então não liga muito pra qualidade, que é o Filmes Baseados em Lendas Urbanas. Então dá uma conferida lá. E eu sempre gosto de mencionar também a parte das atuações. Eu achei que as atuações desses filmes foram muito legais, especificamente o Yahya, que é o Anthony, e a Brenda, eu não lembro o nome da atriz, mas ela também mandou muito bem. Inclusive o personagem dela foi escrito de uma forma muito legal, porque ela é um personagem de terror inteligente. E também é importante ressaltar que as trilhas sonoras desse filme aqui eu achei espetacular, no meu ponto de vista, que ela fala do Say My Name, eu acho sensacional, e dá um tema de terror, assim, sensacional pra história do Candyman. E que combina muito com a situação atual que tá passando o mundo inteiro com esses protestos. E como sempre aqui no canal a gente vai usar o índice aprovado pelo IMET, o IQJM, e pra mim ele fica um pouquinho acima do meio, não igual ao Escape Room, um pouquinho acima, mas obviamente pro lado da Joy King, porque eu consegui me divertir sim com o filme. Eu particularmente gostei bastante desse filme, eu me diverti demais. Eu acho que esse filme aqui dá uma chance muito grande para uma possível franquia do novo Candyman. Então eu acho que isso é sensacional e dá um pouco mais de voz para um filme espetacular que foi o primeiro filme. E para mim esse filme tá localizado bem perto da Joey King ali. Eu acho que é um filme sensacional, então vale muito a pena assistir se você não assistiu. E também se você não assistiu ainda e quer saber mesmo dos spoilers e não tá ligando para nada, continua aqui no vídeo que a gente vai falar agora sobre algumas cenas com spoiler. O filme já começa com uma criança indo pra lavanderia pra lavar as roupas e ela encontra o Candyman, em carne e osso, com um monte de bala lá oferecendo pra ela, e a criança sai gritando e aparece um monte de policial e mata o cara no mais estilo foda-se possível. E aí depois é revelado que não tinha nada a ver o crime com ele, e eu acho que essa cena já é espetacular porque ele mostra um pouco da imponência que é o personagem do Candyman nessa cena. O Candyman sempre teve essa parte, né, assim como o personagem, o Candyman original do Tony Todd, ele morre de graça porque ele gosta da mulher, e esse Candyman desse filme ele morre depois que uma
menina branca come uns doces lá e ela encontra Gillette no doce. E aí, quando obviamente vê um cara lá estranho oferecendo doce pra criança, a polícia vai e mata ele sem mais nem menos. E depois é descoberto que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu. Aí o filme passa bastante tempo da história contando um pouco mais sobre essas intrigas que o cara tá tendo junto com a galeria de arte que eu tinha comentado. E aí já acontece a primeira morte do filme, que é um casal lá que eles estão vendo a obra de arte lá do nosso querido protagonista. E a menina sabiamente fala o nome do Candyman várias vezes na frente daquele lá, porque essa seria o objetivo da obra dele. E o Candyman simplesmente aparece, mata os dois e deixa uma cena horrorosa na galeria de arte. Essa cena que é descoberta pela namorada do protagonista, a Brenda, e quando ela volta pra casa acontece uma coisa muito engraçada. O Anthony tinha tido meio que uma intriga com essas duas pessoas. E aí ele fica meio que assim, que pena que eles morreram, né? Pelo menos meu nome vai aparecer no noticiário. E aí depois dessas duas mortes ele começa a ter várias visões de como seria, tipo, o futuro dele, ou, tipo, alguma coisa inevitável que aconteceria com ele, mostrando o Candyman como se fosse ele. Isso é uma cena muito foda. Eu gosto muito de cenas que são feitas com espelho, quando elas são bem feitas. Então você vê o Candyman, tipo, se mexendo meio sobrenaturalmente, assim, enquanto o protagonista fica olhando e mexendo, né, ao contrário dele. É muito da hora isso. Essa cena é espetacular. Além da cena do banheiro, que aparece as adolescentes cuzonas, que elas vão lá e vão fazer o desafio do Candyman, né? Porque depois da morte do pessoal da galeria, elas vão lá e falam, pô, vamos fazer esse desafio porque a gente é jovem. Então eles vão lá, fazem, e todo mundo que tá no banheiro é morto pelo Candyman, que ele aparece lá e mata geral. Além da cena do espelho de maquiagem da menina que morreu, aparece bem ao pé do Candyman lá. E é muito foda. E grande parte do filme a gente acompanha a história do Anthony, que ele vai lá e conhece um cara que ele fala que ele já teve contato com o Candyman, que é aquele menino lá do começo do filme. E aí depois de passar alguns anos, ele ensina e mostra pro Anthony o que seria o Candyman. Só que é revelado lá pro final do filme que esse cara queria que o Anthony tivesse o mesmo destino e o Anthony virasse o próximo Candyman. E ele queria trazer como se fosse um anti-herói pra proteger aquela região ali. E aí depois de uma treta com a própria mulher, o Anthony ele vai lá e sai meio maluco e vai parar no hospital. Só que a enfermeira ela diz que ele já passou por lá, só que ele não sabia que ele tinha passado por lá. E aí ele vai pra casa da mãe dele pra buscar explicações. Só que a mãe dele vai lá e revela que ele é a criança do primeiro filme, aquele lá que a Ellen tirou do meio das chamas e entregou pra mãe. E ela foi lá e adotou ele. E deixando mais na cara ainda que o destino do Anthony é virar o Candyman pro futuro. Porque ainda o outro cara ele comenta que o Candyman ele surgiu de alguma injustiça que aconteceu. Como na cena da lavanderia, quando os policiais mataram o cara injustamente, ele virou o novo Candyman da região. Então, quando a namorada vai atrás desse cara da lavanderia, quando ela chega lá, o Anthony tá completamente catatônico e o maluco vai, corta a mão dele, finca um gancho e coloca um casaco de pele nele. Então ele liga pra polícia e fala que ele tá com o doido que tá matando as pessoas. E aí a polícia chegando naquele local, vê o cara com as características exatas do Candyman chegando perto da própria esposa, eles vão lá e metem chumbo no Anthony e ele morre, gerando assim mais um novo Candyman pra região, porque ele surgiu de uma injustiça que os policiais mataram ele sem motivo algum. E o filme prova isso logo em sequência, porque quando a Brenda é pega pelos policiais, o que tá levando ela pra delegacia quer que ela bole uma história mentirosa, porque os caras mataram o maluco gratuitamente. E ela fala então que diz qualquer coisa pra quem ele quiser, só se ele deixar ela se ver no espelho. E aí o que ela faz? Ela fala o Candyman 5 vezes e o Anthony aparece e mata todos os policiais daquela região. Essa cena é espetacular, a gente acompanha ele meio que flutuando com um monte de abelha na cara. Eu achei essa cena linda porque eu sou fã do Candyman. E a gente vai ficar contente quando a gente vê ele despedaçando o pessoal e depois meio que salvando, né? Porque ele seria um anti-herói em busca da justiça. Eu fiquei meio chateado que o Candyman, não do Tony Todd e nem do Anthony, ele meio que é um slasher assim, por ser. Ele mata qualquer pessoa. Tudo bem que o Candyman mata quem fala o nome dele no espelho. Mas esse aqui ele não tem o diálogo, ele não tem meia backstory. Parece que ele só tá lá pra no final, depois que ele matou todo mundo, o Anthony, né, tá com a roupa dele e acabar sendo assassinado. E uma coisa também que não faz muito sentido é que, beleza, dá pra ver que a pessoa morreu com o gancho, mas o Candyman é invisível, então não tem como saber que ele realmente estava com aquelas características exatas. Então parece que o filme meio que se perdeu. E também na cena que ele morre, que ele tá deitado no chão e a polícia dá chumbo nele. Eu sei que isso acontece, infelizmente, na vida real, mas sei lá, eu sinto que se talvez ele tivesse meio que cambaleando, assim, alguma coisa um pouco diferente, seria um pouco mais impactante pra mim mesmo a polícia matar ele. É claro que a gente sente um pouco de falta do Tony Todd, que é de fato o Candyman que a gente conhece. Essa parte da backstory ainda faz um pouquinho de falta, esses diálogos, né, que ele teve com a Ellie no primeiro filme são sensacionais. Nesse filme aqui não tem tanto. Ele deixa lá pro final do filme pro Candyman conversar com a esposa dele e falar pra divulgar o nome dele, porque são assim que lendas urbanas são mantidas vivas. Eu me diverti bastante com o filme, mas
eu sinto que ele acabou sendo meio rushado, porque do nada a gente tá indo pro último ato do filme e você nem percebe muito bem o que aconteceu. Eu acho que ele tem 1h30 e tem algumas cenas que parecem que eram de outros roteiros que não deram certo pra esse filme e meio que foram jogados no filme. Eu sinto que ele poderia ter umas 2 horas e ter um pouquinho mais de calma. Parece que ele só quer meio que realmente transformar o Candyman no monstro e depois transformar o Anthony no Candyman. E obviamente também tem as menções das coisas do racismo e tal, mas eu acho que eles podiam ter mesclado de uma forma melhor. O filme é bom sim, a direção é espetacular, a atuação é super legal, mas eu acho que esses pontos deviam ser falados porque eu sei que eles conseguem fazer melhor. Mas então é isso, gente. Terminamos mais um vídeo aqui sobre um dos lançamentos de 2021. Você gostou do filme? Já assistiu ou tá aqui só porque você gosta da gente? Manda nos comentários aí a sua opinião. Também não esquece de seguir a gente aqui no canal. Se inscreve que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira, 12h15, e outro vídeo semanal que a gente tá lançando aleatoriamente em qualquer dia. E também lembrando o nosso Instagram do canal, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente vai mandar um monte de atualizações e notícias sobre o mundo do terror, inclusive sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira. E para ser melhor ainda, a gente tem as nossas redes sociais pessoais que tá passando aqui embaixo da nossa cabeça, que é o nosso Instagram e o Twitter. Se quiser xingar a gente, manda lá nos comentários que a gente também xinga vocês. Se vocês quiserem xingar a gente mais ainda, segue a gente lá no Letterboxd, nossas redes sociais de críticas, onde a crítica do Candyman já tá lá. Então é isso, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória. Vidas negras importam e até o próximo. Um beijo!